Olá pessoal, tudo bem? Então hoje vamos falar um pouco sobre padrão de qualidade de água, né? A primeira pergunta que deve surgir a vocês aí deve ser o que, né? O que são padrões de qualidade de água? Retomando o que a gente viu anteriormente em mananciais, né? A gente viu ali que os mananciais são as fontes de águas que vão ser utilizadas no sistema de abastecimento de água. E aí, entre o manancial e o consumidor, né? Nós temos aí o sistema de distribuição e nós também temos antes disso, né, o tratamento. E aí o tratamento, né, já tinha falado em aulas anteriores, ele os processos do tratamento são determinados em função da qualidade de água, né, que se encontra no manancial. Mas aí ao mesmo tempo também a gente tem uma questão de como está, né, de diagnóstico, né, do manancial. E também a gente também tem uma meta, né, do que se atingir, né? E é isso que se encaixa aqui a resposta a essa pergunta, né? Os padrões de qualidade de água, né, é uma meta, né, estabelecida então de qualidade de água que se deve atingir para determinado uso, né, para determinada aplicação. Então vai estabelecer uma série de parâmetros físico-químicos, microbiológicos e outros parâmetros, delimitando os valores máximos permitidos de acordo com esse determinado padrão de qualidade de água. E isso ele vai estar muito relacionado com os usos de água. Então a gente vai ver, né, a gente encontra aí que tem vários usos. Aqui na disciplina a gente está falando, né, de uso, né, principalmente de a água potável, né? Mas além disso a gente tem várias coisas, né? Então a gente tem aí combate a incêndios, navegação, recreação e lazer. Então aqui processos industriais, né? Lavagem de alimentos, que é o agronegócio, pecuária, estabelecimentos comerciais, né, lava-carros, pesca, geração de energia elétrica, agricultura e diluição de despejos, né? Então a gente tem aqui vários usos, né? Então a gente está aqui hoje falando de abastecimento público, né, nessa disciplina, né, que é o uso mais nobre, né? E ainda ele um caso que ele acaba sendo dividido entre o uso doméstico e o uso público, né? O uso doméstico então seria preparo de alimentos, higiene pessoal, coisas assim do dia a dia dentro de residências, né? E o uso público lá em uso de prédios públicos, então aí sanitários públicos, combate a incêndios, irrigação de jardins públicos, fontes, né? Não é muito comum aqui no Brasil, né? A gente encontra poucas, né? Mas cidades aí que são mais tem um ar mais seco, a gente encontra mais frequente a gente encontra fontes públicas, né? Para melhorar a umidade do ar. Então fazem parte então desse uso público de água. O uso industrial, né, dos processos industriais, que diga-se de passagem também consomem bastante água. Os comércios, né, o uso agrícola, pecuário, recreacional, geração de energia elétrica e saneamento, como eu falei, né, então para diluição de despejos. Então a gente tem aqui, acho que vocês já devem conhecer um pouco, né, já deve ter visto que o maior consumidor, né, de água, né, em relação ao volume, não é o consumidor doméstico. Ele está aqui, ó, isso aqui é não lembro de que ano que era aqui, mas ele é cerca de 8%. A indústria consome 22% e a agricultura cerca de 70% do volume de água, né? Então o maior consumidor de água é a agricultura, né? Seguido pela indústria e a doméstica então menor, né? Então algumas campanhas aí de uso racional de água são tanto quanto desbalanceadas, né? Se a gente considerar essa proporção de consumo, né? Faria muito mais efeito você atacar, né, o desperdício de água, né, no setor agrícola e industrial do que atacar o desperdício de água do usuário doméstico lá por conta de 1 minuto a mais no banho. Não que não seja importante, né, gente? Também é importante. Toda gota vai fazer diferença, né? Mas, né, frente aqui ao volume geral, né, a maior diferença ainda são esses dois setores. E aqui vale também aproveitar que o gancho, né, situar também a inserção também dos sistemas de abastecimento públicos frente à política nacional de recursos hídricos, né? Então, que é ali lá de 1433 de 1997, né? Tá aqui eu só estou pegando aqui a parte dos fundamentos, que é o que vai interessar para
a gente situar mesmo aqui como é que se situa os sistemas de abastecimento público, né, frente à política, né. Então a gente tem aqui a água é um bem de domínio público, ou seja, né, então ela não pertence a ele não é privada, né, ela não pertence a um conglomerado, a uma empresa, a uma pessoa, não, ele é do Estado, é de domínio público, porque é de interesse de todos. Segundo item aqui, a água é um recurso natural limitado, ou seja, né, você não está lá em abundância lá. Então, portanto, ele vai ser dotado de valor econômico e daí que surge então a cobrança de uso de água que tem aí nas bacias hidrográficas. Né? Aqui outra coisa importante, em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais, ou seja, né, se você tiver em casos de escassez hídricas, quais que são as prioridades? Não deixar as pessoas morrerem de sede, nem os animais morrerem de sede. Basicamente é isso, gente. Não é setor agrícola, não é setor pecuário, não é setor industrial. É consumo humano e dessedentação de animais. Outro item aqui. A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. Ou seja, né, não é favorecer um setor ou outro, ou um uso ou outro, né? Não é favorecer só a recreação, o lazer, turismo, não é só favorecer a agroindústria, o agronegócio, não, isso aí é você manter esses diversos usos aí de agrícola, pecuário, pesca, navegação, recreação e lazer, abastecimento público e enfim, todos esses usos que são diversos, né, e disponíveis aí, então, para as águas. E deve ser de forma equilibrada. E aí essa gestão, né, ela é realizada, então, pelos comitês de bacias, né, ela é descentralizada, né, conta com a participação do poder público, dos usuários e comunidades, né, e aí a unidade de gestão lá, então, é a bacia hidrográfica lá, para gerenciar, então, esses recursos. Então, isso também é outra coisa importante para nossa fazer a menção, né, dentro da nossa disciplina, porque na hora que você for buscar em mananciais, retirar água de mananciais, vocês vão estar tendo que analisar o quê? Que bacia hidrográfica vocês se inserem, quais que são os comitês, como é que são as regras que regem esse comitê, como é que passar por câmara técnica, câmara de comissão, para fazer solicitar as outorgas aí, enfim. Então, ter esse conhecimento é importante para a gente conhecer essas premissas aqui da política nacional, porque elas também vão estar direcionando a forma como vai ser feita o projeto também de sistemas. Né? Bom, daí então, voltando aqui aos padrões, né? A gente está vendo então que a gente tem diversos usos, mas assim, aí eu deixei essa pergunta, né? O padrão de qualidade é o mesmo para todos os usos? Vocês estão vendo aqui, a gente tem aqui dois exemplos extremos, né? Então, consumo de água potável e outro de redução de dejetos. Né? Evidente que o padrão desse daqui não é o mesmo que desse daqui. Então, o que a gente vai encontrar vão ser diversos padrões de qualidade de água. Né? E aí, então, estabelecidos pela legislação. A gente tem aqui hoje, né, os padrões de qualidade dos corpos d'água, que é os padrões de enquadramento, né? Os padrões de lançamento de efluentes. O que a gente vai estar trabalhando aqui, o padrão de potabilidade, né, que aí atualmente ele é regido pela portaria do Ministério da Saúde número 5 de 2017, anexo 20. Né? Então é importante aqui também frisar que é o anexo 20, por quê? Porque essa portaria número 5 ela numerou uma série de partes da legislação do Ministério da Saúde, e aí a parte do padrão de potabilidade ele ficou restrito ao anexo 20, que ainda tem os subanexos ainda. E outro também padrão que acho que vale aqui mencionar, né, são os padrões de reuso. Né? No caso aqui, os padrões de reuso eles não têm, a gente, no momento, né, a gente tem recentemente essa resolução aqui do Estado de São Paulo, né, estabelecendo dois padrões de águas de reuso, né, mas até então assim, o que a gente tem direcionado em relação à questão de reuso são orientações técnicas de acordo com o reuso, né, que vai ser utilizado. Para vocês terem uma ideia, né, um dos exemplos de uso é fazer a irrigação de jardins públicos, né, e também o uso para combate de incêndios. Só que ainda para tudo isso ele tem um padrão, né, mínimo de água que deve ser atendido. Né.
E aí então eu deixei aqui essa pergunta, né? Então qual desses padrões atender, né? Então já deu uma direcionada aqui, né? Vai depender do que? Do uso da água, né? Você vai fazer preparo de alimentos. Preparo de alimentos as pessoas vão ter contato, vão ingerir, né? Então o que? Ele não pode estar, a água tem que estar isenta de contaminação. Então segue o que? O padrão de potabilidade. Irrigação de jardins, aí como eu falei, irrigação de jardins você pode estar utilizando realmente o padrão de reuso, né? Para irrigação, né? Porque tem que ficar atento ali quais que são as modalidades, né? Mas um padrão de reuso que seja adequado para a irrigação. Higienização lá você vai ter que também ter água lá, você não pode ter risco de se contaminar. Então, de novo, né, padrão de potabilidade. Né? Então, ou seja, né, a gente vai estar trabalhando ao longo da disciplina mais em cima, né, desse padrão aqui de potabilidade, o sistema de abastecimento ele trabalha em cima, né, mas acho que também vale mencionar também uma atenção que também esses padrões de uso, porque eles podem também ser utilizados e também reduzir a demanda de água, né, menos nobre, né, para usos menos nobres e aí com isso de reduzir o consumo também de água é, nas cidades, né. Então, com leituras recomendadas, né, eu vou deixar depois aqui o link aí para vocês abaixo, né, esse manual aqui da CIESP de conservação e reuso de água. Então tem alguns padrões aí, não tem dessa legislação, né. Recomendo também consultar essa legislação recente aí do estado de São Paulo e também a portaria de potabilidade aí. Então estou colocando aí. Ok, gente? Então, obrigado e até o próximo vídeo.